Pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas. Agora vamos partir para alguns exercícios práticos, começando agora com escalas e proporções. Pessoal, nossas ferramentas de trabalho serão sempre um metro, uma régua. Eu acho que o mais utilizável, o mais prático para vocês, o mais usual seria uma régua, tá? Que aí é o nosso grande instrumento de trabalho, né? Mas estaremos sempre falando sobre medidas, sobre proporções, é isso que vocês vão aprender nesta aula. Uma trena, né? Vocês devem ter uma trena, uma fita métrica e o escalímetro. O escalímetro é o que a gente utiliza para fazer medição, para desenhar, ampliar ou reduzir desenhos, tá? É o que nós mais utilizamos. Como vocês não têm, normalmente quase nenhum de vocês está na área, né? Na área de desenho, na área técnica, a gente vai usar bastante a régua. Eu vou explicar, tá? Como utilizar a partir de uma régua, como é que vocês chegam na proporção de um desenho, de uma figura, tá? Que pode ser utilizado em várias áreas do nosso conhecimento, das nossas atividades, tanto na área do estilista, modelagem, tá? Tudo isso você poderão ser empregado, esse conhecimento, né, em todas as áreas você poderão utilizar para medições. Tá, eu vou falar um pouco sobre algumas proporções práticas. Eu vou dar um exemplo de como seria uma proporção de uma pessoa em relação a um prédio. Logo depois eu vou dar uma explicação sobre como chegar na escala que a gente desejar trabalhar. Pessoal, proporção, tá? Se isso aqui estivesse na escala 1:100, olha o tamanho de uma pessoa. Olha o tamanho de uma pessoa em relação a esse espaço. Isso aqui tem 8 metros, isso aqui tem 4 metros. Escala 1:100. Tá? Olha o tamanho da pessoa. Isso aqui é como se fosse um pedaço do MASP. Tá? Aqueles pilares do MASP tem 4 metros de largura. Esse vão livre dá aproximadamente 8 metros. Então, olha a proporção de uma pessoinha nessa escala de 1:100. Por isso que eu vou explicar aqui tem a ver com de que maneira a gente desenha, de que maneira a gente obtém essa proporção, essa escala. Justamente para caber no papel, para caber numa folha, né, de representação gráfica que a gente vai estar trabalhando. Esse é só um dos exemplos que eu estou apresentando para vocês. Agora eu vou explicar como que se dá essa proporção, como vocês chegam nessa proporção, de que maneira vocês utilizam ela. Bom, pessoal, vamos falar sobre o sistema métrico, tá? Antes da gente entrar na escala propriamente dita, o sistema métrico são unidades de medidas, tá? Nosso ponto de partida será sempre o metro, tá? Que é o que nós vamos trabalhar. Então, como existe nessa ordem, a gente tem o decímetro, nós temos o centímetro e o milímetro, né? O metro seria sempre o centro da nossa tabela, da nossa ordem das unidades. Voltando, nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, tá? Quando nós fazemos a conversão de metro para milímetros, nesse sentido, vocês sempre lembram, nesse sentido, de quilômetro, nesse sentido, até chegar nos milímetros, são múltiplos, tá? No outro sentido, são submúltiplos. Então, o que acontece é que, nesse sentido, a gente vai estar sempre multiplicando. E, nesse sentido, nós vamos estar sempre dividindo por 10, tá? Então, de metro, por exemplo,
quilômetro, se a gente está em quilômetros, para chegar em metro, a gente multiplica uma vez, duas vezes, três vezes, o que equivale a 1000 metros. 10 vezes 10, 100, 10 vezes 100, 1000. Então, 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Um hectômetro você vai estar multiplicando duas vezes, né? Então 10 vezes 10, 100. Então a gente teria que um hectômetro corresponderia então a 100 metros. O decâmetro vezes 10 seriam 10 metros. Um metro, só para manter na mesma tabela, um metro igual 1 metro. Quando você faz de decímetro, você nesse sentido, para metro, você divide por 10. Então, um decímetro, 0,1 metro. Se você tem um centímetro, você vai dividir duas vezes, você teria um centímetro igual a 0,01 metro. E no sentido de milímetro, você teria duas, três vezes. 1 milímetro seria 0,001 metro. Tá? Isso daqui nós vamos só para vocês terem noção dessas unidades. Tá? Por exemplo, 40 centímetros. Se nós estamos vendo quantos milímetros correspondem 40 centímetros. Se nós estamos aqui para cá, quantas vezes a gente vai multiplicar? 10 vezes, uma vez só, né? 10 vezes. Então, 40 centímetros seria correspondente a 400 milímetros. 40 vezes 10, 400. Tá? Se você voltar, você lembra, sempre divide. Tá? Se você tem 10 milímetros para centímetro, você divide 10 por 10. Então, 10 milímetros dividido por 10 igual a 1 centímetro. Então, numa escala, numa proporção, numa metro, numa trena, é muito simples vocês enxergarem isso. Olha só. Só para ilustrar melhor. Se nós temos, como nós falamos, 40 centímetros igual a 400 milímetros. Então, para ilustrar, 10, 20, 30, 40 centímetros. Se nós contarmos, aqui tem 100 milímetros, 200 milímetros, 300 milímetros, 400 milímetros. Tá? Porque cada 10 centímetros nós temos 100 milímetros. Se você contar aqui, dá 10 milímetros, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, dá 100 milímetros. Tá? 10 milímetros, voltando para centímetros, nós teríamos 1 centímetro. Né? Voltando, se você tem 10 milímetros, 1 milímetro, 10 milímetros igual corresponde a 1 centímetro. Você tem 10 dividido por 10, dá 1. Que corresponde a isso daqui, olha. Você contar, essa trena está com umas falhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 milímetros, tá? Simples. Lembrando sempre, 100, a nossa regra primeira, 100 centímetros, tá? Temos 40, 50, 60, 70, 80, 90, 80, 90, 100 centímetros. Lembra que equivale a quantos milímetros? Ou quantos centímetros? Se vocês não lembram, usando essa tabela fica fácil, mas 100 centímetros é igual a 1 metro. Como que a gente chega nisso? A gente está aqui, ó, né? De metros, quantos centímetros corresponde? 10 vezes 10, 100. 10 vezes 10, 100. Então, 1 metro corresponde a 100 centímetros, tá? Se quiser voltar, divide por 10, tá? Aqui seria 0,01 metro. Agora, assim, esse é a ideia do sistema métrico, as unidades e medidas que existem no mercado. Né? É muito utilizado, na nossa área, é muito utilizado o metro. A gente trabalha muito com metro, trabalhamos com centímetro, e algumas áreas como serralheria, vidraçaria, né, design de peças, trabalha muito com milímetros, né, é mais preciso. Agora nós vamos a escala.
Pessoal, esse aqui é um exemplo de escala, tá? Imagina que eu tenho aqui o mapa mundi. Olha só a escala. Aqui está 1 milhão, 1 para 32 milhões e 400 mil partes. Então, se eu conseguisse em 1 metro pegar 1 metro e dividir em 32 milhões e 400 mil partes, eu conseguiria medir na régua, né, no centímetro, conseguiria medir as distâncias e os tamanhos desses países, né? Como curiosidade, vamos ver, olha, o Brasil, que tem 8 milhões e 500 mil metros quadrados, tá? Só para vocês terem uma comparação. Em relação à Austrália, que tem 7 milhões e 600 mil metros quadrados. Visualmente, o Brasil é maior do que a Austrália, quase 1 milhão de metros quadrados, aproximadamente 864 mil metros quadrados. Tá, isso é visível, né? Se eu medir aqui 9 centímetros, 8 centímetros por 9 centímetros, vier aqui para o Brasil. Isso só para vocês terem noção, lógico que isso não é uma medida real. Se eu vier aqui medir 11 centímetros por 12 centímetros, visualmente a gente já vê que o Brasil é maior que a Austrália. Isso só em centímetros, isso não é real, tá? A gente não tem uma escala, a gente não tem uma maneira de medir. Enquanto isso, olha a África, o tamanho da África, que tem 30 milhões 370 mil metros quadrados. Se bem que a África é dividida em 5 regiões, né? Se a gente pegar o Brasil, por exemplo, só para efeito de curiosidade, pegar o Brasil, ela só se compara a esse pequeno trecho, né? A África Central, a África Meridional e a África Oriental. A gente teria o Brasil mais ou menos nesse trecho. Todo o restante seria muito maior, né? Estados Unidos também. Estados Unidos visivelmente maior que o Brasil, tá? Ela tem tem 1 milhão e 200 mil metros a mais do que o Brasil. Os Estados Unidos tem 9 milhões 834 mil metros quadrados contra 8 milhões 516 mil metros quadrados do Brasil. Então isso é só para vocês terem noção, tá? Um exemplo de escala, do que a gente está falando em proporção e escala. Novamente, voltando aqui, escala 1 para 32 milhões e 400 mil. A escala é a nossa principal função aqui nessas aulas para a gente conseguir desenhar e expressar uma ideia, no caso arquitetônica, num papel. Nós vamos falar que escala é essa proporção que eu já dei um exemplo há pouco. Escala 1 para 1. O que é escala 1 para 1? É a escala natural, a escala real. Se eu pegar uma caneta e medir quanto mede essa caneta, 14,7 centímetros. Essa 14,7 centímetros, essa caneta é o tamanho real, 1 para 1, tá? Escala 1 para 1. Aí nós trabalhamos normalmente com redução, tá? A representação é sempre assim, 1 para 2, 2 para 1 é a ampliação. O que significa isso? Que a gente vai estar trabalhando em algumas escalas de redução, né? Esse é a medida e esse é o objeto. Então, 1 para 100, a gente vai estar dividindo por 100 vezes. E a gente está falando em metro. Então, 1 metro dividido por 100 tá igual a 0,01. O que nós estamos falando aqui? 1 para 50, escala 1 para 50. Nós estamos reduzindo 1 dividido por 50, que é igual a 0,02. 1 dividido por 25, que é igual a 0,04. 1 dividido por 20, que é igual a 0,05.
tá? O que que isso significa? Por que que eu estou falando isso? Porque nem sempre vocês vão ter um escalímetro na mão, tá? Quando a gente estiver falando, vamos trabalhar na escala 1 para 100. 1 para 100 é muito fácil, eu já explico diretamente. 1 para 50, 1 para 25, que é a mais usual para desenho, tá? Ou 1 para 20, caso vocês não tenham escalímetro, porque no escalímetro nós temos aqui, olha, já as medidas correspondentes, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 20, no outro lado 1 para 25, 1 para 125, 1 para 75, tá? E isso corresponde ao quê? Que a gente dividiu o método, dividimos em 25 partes, em 20 partes, em 100 partes. Aquilo que eu mostrei naquele exemplo do mapa mundi, né? Foi dividido em milhões de partes. Então nós vamos estar sempre trabalhando mais nessa escala. Como vocês não têm um escalímetro, nós vamos fazer essa conta, que vocês vão ser o correspondente em centímetros para vocês estarem trabalhando. Nesse caso, quando é para ampliação, só um detalhe, você teria de 2 para 1 dividido por 1, 2 dividido por 1 igual a 2. Você vai estar ampliando duas vezes. 3 para 1, 3 por 1 igual a 3. Você vai estar ampliando 3 vezes. 4 para 1, 4 dividido por 1, você vai estar ampliando o desenho 4 vezes. Esse é mais simples, mas normalmente a gente trabalha com redução, tá? Por quê? Porque a gente vai estar sempre trabalhando com medidas para caber dentro de um papel. Então a gente vai estar sempre desenhando uma escala reduzida. Aí o que eu preciso? Eu preciso que isso aqui volte a 100 centímetros. Para isso aqui voltar a 100 centímetros, nós vamos multiplicar por 100. Então isso daqui vezes 100 é igual a 1 centímetro. Esse daqui vezes 100 igual a 2 centímetros. Essa daqui vezes 100 igual a 4 centímetros. E essa última aqui vezes 100 igual a 5 centímetros. Então essas são as escalas que mais nós vamos utilizar, tá? Principalmente essa 1 para 25. Essas são as mais usuais para a nossa área. Agora, um exercíciozinho, depois eu vou colocar lá, mas por exemplo, uma pessoa na escala 1 para 100, se a gente desenhar na escala 1 para 100, né, uma pessoa estaria nessa proporção. Na escala 1 para 50, que é o correspondente 1 para 50, ela é o dobro da escala 1 para 100. Então ela é 2 vezes maior. Então ela estaria na escala 1 para 50, que é assim que a gente representa, ela seria exatamente o dobro, né, da escala 1 para 100. E na escala 1 para 25 seria o dobro da escala de 1 para 50. Você pegar aqui, ó, é 4 vezes, então é o correspondente a 4 centímetros na escala de 1 para 100. Se você pegar a régua, 1 metro equivale a 4 centímetros. Então é para isso que a gente pega essa tabelinha, tá? Que a gente fez essa tabelinha, para vocês entenderem essa proporção. Nós vamos fazer vários outros exercícios para maior compreensão desse tópico, ok? Então, pessoal, essa foi a primeira aula de escala, proporções, medidas. A gente vai dar continuidades nas próximas. Qualquer dúvida, nos procurem, tanto no Classroom quanto no WhatsApp, com os monitores. E na próxima a gente vai dar mais exemplos e dando continuidade até chegarmos aos exercícios práticos, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.